Primeira leitura, Josué 5, capítulo 5, de 9 ao 2. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje retirei de sobre vós o opróbrio do Egito. Por isso o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do fruto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do fruto da terra, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram dos frutos da terra de Canaã. Palavra do Senhor. Segunda leitura, 2 Coríntios 5, capítulo 5, do 6 ao 21, 16 ao 21. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu ia dizer, nos coloquemos em pé para a leitura do Evangelho, mas vocês já estão de pé. O Evangelho de hoje, Lucas capítulo 15. Para você que não está muito habituado com isso, todos os nossos cultos têm uma leitura do Velho Testamento, uma do Novo e uma do Evangelho. Tá? Por isso essa distinção entre uma coisa e outra. Aclamação do Evangelho. Assim como Moisés no deserto levantou a serpente numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Nossa Senhor. Lucas 15, versículos 1 a 3, e depois da segunda metade do 11 até o 32. Talvez você estranhe um pouco a diferença de linguagem aqui, mas eu peço essa paciência e quero acostumar a gente estar sempre lendo a Bíblia fisicamente aqui, até para não ficar de costa para vocês, né? E isso é muito importante para nós. Outra coisa, traga a sua Bíblia física para a igreja sempre que você puder. Eu sei que você tem Bíblia no celular, mas isso é parte da nossa identidade evangélica, protestante. Não deixa de andar com sua Bíblia, não. Anda com ela no carro, na mochila, em tudo quanto é canto. Arruma uma grande para ficar em casa, outra de bolso para você levar para os lugares. Anda junto com a Bíblia e com um livro de oração. Aí você vai ser assim, um anglicano. Vamos lá. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas, porém, murmuravam dizendo: esse homem acolhe pecadores e come com eles. Então, ele contou-lhes esta parábola. Agora vamos lá para o versículo 11. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo,
chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então, caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então, ele se pôs a caminho e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e o beijou. O filho então lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor túnica para vestir o meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho, estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e as danças. Então, chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: teu irmão voltou, e o teu pai matou o novilho gordo, porque o recuperou são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai, então, saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado sejas a Cristo. Quero convidar meu irmão e guardião, o André, para orar por mim aqui, para iniciar esse sermão de hoje. Amém. Vamos estender nossas mãos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos conduziu mais um dia até aqui em segurança e cuidado. Muito obrigado porque a Tua palavra aqui foi lida e agora será exposta, meditada e explicada, Pai. Inspira-nos, ó Pai, para que, assim como o nosso louvor subiu a Ti, o Seu Espírito desça sobre nós e conduza-nos, ó Pai, em espírito para Te adorar, para aprender de Ti, para ser transformado por Ti e sair daqui, Pai, mais parecidos com o Teu Filho amado do que quando entramos. E guia o Teu servo, nosso pastor Jaime, Pai, para que pregue a Tua palavra. Por Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Amém. Obrigado. As palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis à Tua presença, Senhor, minha rocha e redentor. Amém. Queridos, deixa eu colocar meu cronômetro aqui, porque eu sou pastor, cara. Aí você já sabe. Vamos lá. Meus amigos, eu queria expor aqui para vocês. Já deixo o tema aí para o André não me perguntar ao longo da semana, né? 2 formas de se perder e uma única forma de se encontrar. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E olha só, esse lecionário de domingo coloca a gente mais uma vez diante de um alerta de Jesus. E agora vindo do próprio Jesus.
a respeito de como que a gente pode se perder. Esse mesmo Jesus que falou com a gente no domingo passado, a respeito de arrependa-se, a respeito de conversão, a respeito de converter-se e aproveitar o tempo da paciência de Deus, que ainda permite que você esteja vivo e viva até agora. Aproveite-se para converter-se ao Senhor. Esse mesmo Jesus está dizendo para a gente agora como é que a gente se perdeu para que a gente possa se converter. E ele mostra para nós a única forma possível da gente se converter. Mediante uma humildade sincera diante de Deus. E mediante um reconhecimento da nossa condição humana diante dele. E tudo isso começa quando alguns fariseus estão percebendo que ao redor de Jesus costumava andar uma gente esquisita. Normalmente um rabi, ou seja, um mestre comum daquele tempo, costumava andar com pessoas minimamente dignas. Pessoas que podiam entrar numa sinagoga. Andavam ao redor desses rabis. Mas o rabi Yeshua, o rabi Jesus, costumava andar na companhia de pessoas que até fazem parte dessa história aqui. Prostitutas. Estavam começando a vir e andar perto dele. Eu sei que tem gente que fica assim, não, mas você não pode passar pano, Jesus não está justificando a prostituição. É óbvio que não, meu irmão. Jesus não está justificando nada disso. O que Jesus está fazendo aqui é mostrando que Deus, o Pai, está atrás de pessoas perdidas. É sobre isso. E as pessoas que não eram dignas de entrar na sinagoga naquele tempo, que talvez tudo o que quisessem era uma segunda chance da parte de Deus, estavam ali em volta de Jesus, que era uma sinagoga viva. Porque a palavra pregada nas sinagogas, lembre-se, a sinagoga não era o lugar onde se oferecia sacrifícios. A sinagoga era o lugar onde os judeus iam todo sábado ouvir a palavra de Deus e cantar louvores. Mas o sacrifício só podia acontecer no templo em Jerusalém. Tá? Mas por que existia sinagoga então? Porque o povo de Israel foi espalhado por diversas nações. E aí em todos esses lugares onde tinha judeu, tinha uma sinagoga. E para lá era enviado um pastor docente. Quem é presbiteriano vai entender. Esse pastor, ele ensinava, ele era responsável por ensinar a palavra. O nome dele era fariseu. Normalmente eles eram mestres da lei e eles estavam lá ensinando a palavra nessas sinagogas. Só que algumas pessoas não eram simplesmente dignas de entrar nessas sinagogas. As principais, eram ali os publicanos, e você vai logo entender por quê, e os pecadores, prostitutas, pessoas que estavam em situações complicadas, sei lá, amaziados, ou em algum problema com a lei, ou questões do tipo. Bom, mas Jesus está dizendo aqui que existe duas formas de se perder, não é uma só. A parábola é voltada para 2 filhos, não um só. Existem 2 formas de se perder, mas existe uma só forma de se encontrar diante de Deus. E eu gostaria de começar então pelo filho mais novo, afinal de contas, talvez seja mais óbvio para nós, pelo menos evangélicos, alguns evangélicos costumam dizer para mim, não, mas esse aqui não é católico não, esse aqui é cristão mesmo. Esse aqui era cristão de verdade, e tal. Não, meu irmão, olha, vou deixar o pessoal fechar ali, porque assim, tem dia que aqui fica complicado. É isso. Daqui a pouco a gente abre de novo, porque assim, vai ficar um calor. Mas eu espero que você não se incomode e possa ouvir aí a palavra de Deus. Queridos,
Uma dessas formas que Jesus está atacando aqui, através do seu discurso, e lembre-se, esse discurso está sendo voltado para fariseus, ou seja, para esses pastores detentores da palavra e do ensino da palavra de Deus para o povo todos os dias. Tá? Fariseu não é sinônimo de hipócrita, fariseu não é sinônimo de gente ruim. Tá? Tem gente que acha que é isso, não, fariseu, esse cara é do mal. Não, tinha fariseus bons e fariseus ruins. Grande parte era ruim, porque tinha aproveitado do poder que tinha da administração da palavra para poder lançar encargos pesados sobre as pessoas. Mas tinha escolas farisaicas diferentes naquele tempo, tá? E, sei lá, você encontra na Bíblia o Nicodemos, que é um fariseu que vai atrás de Jesus falar com ele, olha, eu tenho certeza que você é um mestre vindo de Deus, porque essas coisas que você faz não tem como serem feitas por quem não veio de Deus, né? Bom, tinha o apóstolo Paulo, né, que era um fariseu, que perseguia a igreja, depois ele se converteu. Mas depois, quando ele vai fazer seu discurso, ele fala, olha, de acordo com a lei, né, eu sou fariseu. Como assim, né? Ele fazia parte de uma seita específica dentro do judaísmo, né, de um setor lá, que era o setor dos fariseus. Ele tinha aprendido ali a palavra de Deus. Não é sinônimo de coisa ruim, mas esses que estavam aqui questionando Jesus eram realmente pessoas que estavam incomodadas com o tipo de pessoas que estavam se aproximando. Bom, vamos começar pelo filho mais novo, porque assim, talvez ele seja bem mais óbvio para mim e para você, de que ele é uma pessoa que não devia estar voltando para o templo, está voltando para Jesus, está voltando para Deus, na verdade. Até então eles não sabiam que Jesus era o Messias, ou pelo menos eles não tinham reconhecido isso. Jesus estava pregando o tempo inteiro dizendo, olha, eu sou o Messias. Eu sou o novo lugar de encontro entre o céu e a terra. Eu sou o novo lugar, porque o templo perdeu aí a sua missão. Está se tornando uma casa só de judeus, não é mais uma casa de oração para todas as nações. E o povo de Israel, que era para ser um povo sacerdotal, de acordo com o livro de Êxodo, um povo que aproxima os povos de Deus, não está sendo. Então Jesus está se colocando aqui num lugar do próprio povo de Israel. Está recebendo pessoas que foram excluídas disso. Pagãos, pessoas de outras nações, e próprios judeus que simplesmente haviam se perdido no meio do caminho, como por exemplo os publicanos, né? Eles mataram o pai. Isso é importante pensar. Eles mataram o pai. Talvez seja bem óbvio para você que herança, que é aquilo que ele pede, herança é uma coisa que você recebe, que você pega quando o pai morre. E ele chega para o pai e exige a sua parte da herança. Eu queria que você imaginasse aí, né, quem tem os pais vivos ainda, de repente chega e fala, olha, eu quero a minha parte da herança. Talvez hoje seja um pouco diferente por a gente, sei lá, com 18 anos a gente já está vivendo fora de casa, né? Na Europa isso é ainda mais comum, é bem estranho você ter lá seus 18 anos e estar morando com seus pais ainda. Aqui no Brasil um pouco menos, mas para a gente é comum a gente sair de casa. Bom, lá esse pessoal ficava morando junto. Talvez um lote, uma fazenda gigantesca, e administravam as coisas. Os filhos se casavam, traziam suas esposas lá para dentro, e eles viviam aquilo ali. Mas esse filho chega para o pai e fala, olha, eu exijo a minha parte da herança, eu vou embora. Não é que ele queria matar o pai, é bom você pensar isso. Tem gente que é assim, pô, não é que eu queria ofender a Deus, mas assim, eu queria tanto aquela coisa, e já que isso implicava em ofender a Deus, eu ofendi, né? Para esse filho mais novo, essa era a questão. Ele estava obcecado com a sua herança, com as suas riquezas, e ele dizia, olha, pai, me dá tudo, porque eu quero viver do meu jeito. Eu quero administrar essas coisas do meu jeito, porque do seu jeito, não gostei, não quero.
Então Jesus está usando um modelo de família, lembre-se disso, o modelo de família daquele tempo, a forma como funcionava naquele tempo, para dar um exemplo, tá, da volta dos pagãos, da volta dos filhos mais novos, dos filhos perdidos do Pai Celestial. E que casa que eles estão abandonando, afinal de contas? Eles estão abandonando a casa chamada família de Deus, né? O povo de Deus, que se estabelece, que se forma ali ao longo do Velho Testamento, era a própria família de Deus. Fazer parte desse povo era a coisa mais importante. E esse povo tinha uma regra comum, tinha leis civis comum, e tinha leis cerimoniais, religiosas em comum, e tinha toda uma tradição que eles guardavam em comum. O problema é que algumas pessoas não conseguiam se ajustar com isso. E por causa dos seus pecados, Israel foi espalhado pelas nações. E quando voltaram, foi necessária aí a criação de todo esse sistema, né? O farisaico, por exemplo, né? E com o tempo, Roma passou a ser o grande império mundial. Tomou conta das terras em volta de Israel, inclusive de Israel. E falou, olha, agora vocês têm que servir o César, agora vocês têm que pagar imposto ao César, agora a gente manda nessa terra aqui. E o povo judeu, já sofrido, com todas as suas tradições, com toda a sua perspectiva e promessas de Deus, dizendo que eles iriam ser a grande nação, cujo Deus é o Senhor, a nação que ia converter as outras nações a Deus, e através de quem o Cristo viria e reinaria sobre o mundo, de repente foi subjugada mais uma vez. E daí surgem vários projetos. O dos Zelotes, por exemplo, que, enfim, ficava escondido nas árvores, nos muros, nas fechas das portas, esperando passar um soldado romano, algum funcionário romano, para meter uma flecha no pescoço. E era assim que ele fazia justiça e é assim que ele reivindicava a chegada do reino de Deus, o cumprimento das profecias judaicas. Tinha os fariseus que acreditam que toda uma moralidade vai trazer ali o reino perfeito, tudo aquilo que foi prometido nos profetas. E tinha vários projetos ali de justiça. E algumas pessoas que tinham o seu projeto, que eram as mais odiadas de todas. Eram judeus que decidiram trabalhar para o Império Romano. Judeus que decidiram trabalhar para aquele império opressor que tinha tomado a sua nação. Agora eu vou trabalhar para César e eu vou cobrar impostos do meu próprio povo. Cara, pensa num pessoal assim que não dava para passar pano para eles. Era os publicanos. Esses eram o tal dos publicanos. Talvez a gente possa comparar ele hoje com um funcionário público que entendeu ali o seu poder, sei lá, um funcionário do INSS, entendeu que a caneta dele é poderosa, aí de repente ele começa a cobrar por fora para poder ajudar a aposentar os irmãos. Ele começa a cobrar e arrumar um jeito de ficar mais rico e receber mais dinheiro do que ele recebe ali do Estado. Tá entendendo o tipo de gente que era? Não dá para passar pano, não dá para você ficar assim, oh, coitadinhos, eles estavam andando com Jesus, e Jesus gostava dessas pessoas. Não, peraí. Jesus não estava passando pano para esse pessoal. Quando ele passou por Levi, que era um cobrador de impostos, né? Que a gente conhece como Mateus, a princípio seu nome é Levi, ele passa assim, vem. E ele se levanta e vai. E fala que ele deixou lá a coletoria para trás e foi seguir Jesus. O problema é que ele tinha um monte de amigos que eram publicanos. E aí ele chama essa galera para poder sentar com Jesus naquela noite, para poder celebrar o fato de agora ele vai andar com Jesus e tudo mais. E esses publicanos ficam assim, uai, tem esperança para a gente? Porque assim, a gente foi rejeitado tanto pela nossa família, a gente está deserdado. Quem assiste The Chosen deve ver isso muito bem ali na vida do Mateuzinho, né? A gente foi deserdado pela nossa família, porque a gente decidiu trabalhar para o império opressor. E a gente foi deserdado também pela sinagoga, porque a gente não é bem-vindo lá. Às vezes a gente até entra assim, doido, querendo uma segunda chance, mas assim, os olhares das pessoas,
e dos próprios pastores que incentivam o olhar das pessoas. É interessante porque isso acontece hoje também, né? Os pastores fazem o olhar das pessoas olhar meio torto para certos tipos de pessoas que entram na igreja. E aí, cara, eles entravam e todo mundo ficava olhando para eles. Olha só ali, olha lá, publicano. E Jesus conta até um exemplo uma vez, né? Tinha lá o fariseu dentro da sinagoga e o publicano entra. Enquanto o fariseu está orando do lado dele assim, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, pecador. Eu oro 3 vezes por dia, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, Senhor, parece demais com algumas pessoas hoje em dia. E aí, esse publicano, de acordo com Jesus, ele não ousa nem olhar para o céu. Ele não ousa nem levantar a sua cabeça, ele só bate no peito e fala, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus fala que o único que voltou para casa vindicado por Deus, ouvido por Deus, justificado por Deus, foi quem? Foi o publicano. Ele orava com sinceridade ali do seu coração. Ele fazia parte desse povo que tinha abandonado a casa do pai, mas que ele estava querendo voltar. E os pastores não estavam querendo deixar eles voltarem. Essa é a grande questão. E essa é uma das formas de se perder. Jesus está contando aqui uma parábola que diz respeito à humanidade todinha, inclusive. De certo modo, a figura do publicano é também a figura do ser humano de todas as nações, exceto o povo judeu, que vai entrar no segundo exemplo aqui. Ele nasceu entre o povo de Deus, foi batizado através da circuncisão, né? Ele faz parte do povo, ele é do povo de Deus, ele é herdeiro de toda a herança do povo de Israel, ele é chamado para ser uma nação sacerdotal, para ser uma bênção para as nações, e ele abandona isso. E fala, olha, eu vou seguir o meu próprio caminho, me dá aí minhas riquezas, tudo aquilo que eu tenho direito, e eu vou viver do jeito que eu quiser, com todas as tuas riquezas. A riqueza da minha existência, da minha respiração, da minha vida, do meu dinheiro. E é engraçado que o mundo tem caminhado cada dia mais para um individualismo extremado, não é verdade? É tudo meu, é do meu jeito que vai ser agora. E o publicano era isso. Ele abandonou a casa, ele abandonou o povo de Israel e ele começou a trabalhar para o opressor. E agora ele não tem leis morais em cima dele, porque assim, já que a sinagoga me rejeitou, se dane, agora eu vou meter o pé na jaca também. Vou aproveitar essa vida o tanto que eu puder. E a minha família também me rejeitou, então assim, meus amigos agora são os romanos. Eles são meus verdadeiros amigos, eles que me protegem na rua, porque eu estou andando, esses caras querem cuspir em mim. Então o soldado vai lá e me protege. E de certa forma, aquilo que eles faziam com o seu próprio povo era um certo ressentimento. Eu fico pensando em Zaqueu, um carinha de baixa estatura, deve ter sido zoado a vida toda, começou a se ressentir com aquilo e encontrou no serviço ao inimigo uma forma de se portar, de ser alguém na vida. Falou, arrumei um jeito agora, eu vou ser alguém, eu vou ganhar dinheiro e vou mostrar para todo mundo o meu valor. Talvez um certo ressentimento com aquilo que viviam. E eles exploravam o seu próprio povo. Isso não justifica nada, tá? Mas é só falando um pouquinho de como que eles eram. Outros, pessoas que não tinham lá um histórico muito legal. Maria Madalena, todo mundo sabia que tinha sido expulso uns 7 demônios dela. Imagina, você tem um demônio, é uma coisa horrorosa. Você tem 7. Tem assim, é muito demônio para uma pessoa só. Saiu 7 demônios daquela mulher e aí ela andava com ele. Ainda ficava andando igual homem ainda, porque assim, naquele tempo uma coisa escandalosa é mulher andar junto com um rabino, aprender com ele, porque assim, quem aprende é homem. Por que você acha que Marta ficou irritada com Maria quando Jesus chegou na casa? Ela estava na sala ouvindo o mestre ensinar. Uma mulher não pode aprender, né? Recentemente, quando as forças estadunidenses estavam lá no Iraque, né, quando saíram, a primeira coisa que fizeram, sair da faculdade aí, mulheres não vão estudar aqui mais.
não aceitamos esse tipo de coisa. No mundo oriental isso é um pouco mais óbvio, aqui a gente acha um escândalo. Naquele tempo, isso era muito mais escandaloso. Não, mulher não pode aprender. Maria Madalena está andando com esse cara, aprende, olha só, está parecendo um homem. Anda com a tal de som, olha aquela samaritana ali, que estranho. Jesus manda ela ir buscar o marido, que nem era marido legalmente, né? Ela falou, não, mas não tem marido. Você adivinhou tanta coisa da minha vida e não adivinhou isso? Não, na verdade você teve 7. E esse que você está com você agora, nem é seu marido. É 7 ou 5? Eu esqueci. Mas ela teve vários. O que estava ainda era 5, né? Você já teve 5, isso que você tem agora nem é marido. Mas é interessante porque Jesus pediu ela para chamar o atual marido. Vai lá e chama teu marido. Vem com ele. E esse povo estava andando em volta de Jesus. Então, assim, os fariseus conheciam a história dessas pessoas porque eles eram pastores. E se tem alguém que conhece a vida das pessoas, é os pastores. Isso porque, assim, não é porque ele fica te bisbilhotando, mas sempre chega alguém e fala, sabe fulano? Ou nem te conto, bicho. Elisane, mano. Assim, não tá andando assim, certinho, não, sabe? Tá fazendo umas coisas aí. Ó, fulano de tal, misericórdia. Assim, falando só pra você orar, viu, pastor? Não entenda isso como fofoca, não. Isso acontece muito. É raro, mas acontece muito. Até nesses tipos de igreja aí, assim. Mas o povo, vão orar. Né? E assim, eles conheciam a vida dessas pessoas. E eles achavam escandaloso o fato de Jesus estar andando junto com elas. Pô, tem um zelote andando com você, Jesus. Você perguntou para ele se ele deixou de ser zelote? Você perguntou para ele se ele abandonou a faca? Será que de noite aí ele não está saindo, dá umas flechadas nos romanos? Jesus, essa mulher aí, você falou para ela regularizar o casamento dela, porque assim, sério mesmo, ela tá andando com você, ó, tá queimando seu filme. Mas não, esse tipo de gente estava andando com Jesus. E eles eram, cada um em sua medida, o tipo do filho mais novo, que estava gastando as riquezas do pai de alguma forma. E o que Jesus está dizendo, e é importante a gente lembrar, ele está fazendo essa parábola para o fariseu que está olhando para ele. É o seguinte, caras, o pai tem um amor por eles que é selvagem. Não tem como vocês domarem o amor de Deus a partir da sua religião moralista. Vocês podem até tentar. Mas quando o publicano entra na igreja e ora do jeito que aquele orou, quem volta para casa justificado é ele. Porque vocês não podem domar o amor selvagem de Deus. Selvagem nesse sentido. E outra coisa que escandalizou eles. O pai poderia ter recebido o filho de volta como escravo. E os fariseus até aceitariam. Tipo assim, se ele vir como escravo, entender o lugar dele e ficar lá, beleza. Afinal de contas, ele não quer ser aceito como escravo? Aceita-me como um dos teus empregados? Pois é, então deixa ele lá. Aí Jesus está falando com eles o seguinte: Deus é misericordioso. E ele seria misericordioso se ele aceitasse o seu filho de volta como escravo. Mas ele não quer. Deus é generoso em sua misericórdia. Anota isso no seu coração. Se você não puder anotar no seu celular, numa folhinha, anota no teu coração hoje. Deus é de uma misericórdia generosa. Ele não só está querendo de volta o filho, ele sai correndo atrás dele. E Jesus conta 2 parábolas antes dessa para poder mostrar que Deus está atrás dos seus filhos. Primeiro, na primeira parábola que ele conta antes dessa, Deus é uma mulher pobre que perde uma moeda dentro de casa. Quê? Sim. E aí ele fica atrás dessa moeda e quando ele encontra, ele faz uma festa para poder festejar com as suas amigas, dizendo, achei minha moeda. E depois Deus é um simples pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas no seu aprisco e perdeu uma durante o dia. E ele bota todas no aprisco de volta e sai correndo numa aventura para poder encontrar aquela que se perdeu. E ele volta com essa uma que se perdeu e festeja com todo mundo porque a ovelha perdida foi achada. E nessa agora, ele está escancarando esse amor. Gente, 3 parábolas
para deixar aqueles caras assim, ó, não tenha nenhuma dúvida. Deus tem uma misericórdia generosa. Ele não só está recebendo de volta, ele está correndo atrás de gente igual ela. Igual esse povo aqui. Ele está correndo atrás. E aí ele vai dizer sobre um filho que se perde, que gasta, é um filho que ofendeu o pai num nível de matá-lo. Olha, eu quero a minha herança. E assim, não é que eu quero te matar, mas que se dane, eu quero a herança. Então assim, no meu coração você já morreu, foi mal, tchau para você e eu vou viver minha vida. E esse pai que foi nesse nível ofendido pelo seu filho, estava no portão todo dia, esperando ele voltar. Estava lá no portão todo dia esperando ele voltar. Ah, a Bíblia não fala isso. Mas ela fala que quando ele voltou, ele o avistou de longe. Ou seja, todo dia, nessa visão de Jesus, eles ficavam assim, ó, cadê? Meu filho vai voltar, é hoje. E ele ficava esperando. E a Bíblia diz que esse pai, quando ele avistou o filho, ele não esperou nem o filho chegar em casa. Ele sai correndo ao seu encontro, lança-se no seu pescoço, o abraça e lhe dá um beijo. Tal é o amor generoso, selvagem do pai por nós. Esse é o tipo de amor que Jesus está dizendo. Um amor que recebe, que acolhe essas pessoas de novo. Ele corre atrás e ele fala assim, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado filho, eu posso ser tratado assim como um empregado que seja, por favor. E aí até aí os fariseus podem até correu atrás, mas tudo bem, deixa por aí. Ele vai ficar sendo aceito como empregado. Aí ele fala, não, você não vai ser empregado. Ele restaura a aliança com o filho, ele bota um anel no dedo dele de novo. Ou seja, você voltou a ser herdeiro dessa casa, você voltou a ser filho dessa casa. Você não é escravo, você é filho. Outra coisa, para deixar mais claro ainda para os fariseus que estavam ouvindo Jesus, ele põe sandálias nos seus pés. Porque quem anda, o escravo andava descalço. E quem andava de sandália eram os filhos da casa. E ele falou, bota uma sandália nele. E tragam a melhor roupa, porque ele está todo maltrapilho. Vem cá, vamos pôr uma roupa nele. E aí mata o novilho gordo que a gente fica, né, engordando aí ao longo do tempo para fazer uma festa cabulosa. Essa festa vai ser feita hoje porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começa a festa. Deus é um Deus que celebra. Deus está mostrando, através de Jesus, a sua misericórdia generosa, o seu amor selvagem por cada um de nós. Um amor que corre atrás de você e que deseja você dentro da festa. E aí o filho mais velho aparece na história e aí nós temos uma questão para resolver. Sabe por quê? Se o pai dividiu a herança entre os filhos e entregou a parte do filho mais novo sair para ele perder e acabar com tudo lá fora, para o filho mais novo voltar como escravo, tudo bem, mas como filho, ele teria que o filho mais velho teria que repartir a herança dele com o mais novo, né? Porque senão não tem herança mais para ele. Dá para entender isso? Esse era o problema central, ponto nevrálgico que Jesus está atacando ali. O povo de Israel era herdeiro de Deus, herdeiro das alianças, como diz o apóstolo Paulo, né? Deles são as promessas, deles é a aliança. E só eles poderiam receber de volta esse pessoal. Mas eles ficavam na porta e não deixavam eles entrarem. Seja os judeus perdidos, seja os pagãos que costumavam andar com Jesus. E o que Jesus está fazendo aqui? Ele está contando uma parábola para mostrar que Deus queria esses caras de volta. Se o povo de Israel não queria deixá-los entrar e partilhar da sua herança com eles, sendo o filho mais velho, existe um outro filho mais velho, que é o filho mais velho verdadeiro, o primogênito, não só do povo de Israel, o primogênito da criação, o primogênito de Deus, o verdadeiro primogênito, o verdadeiro herdeiro de toda a herança de Deus, e que é o israelita de verdade, em quem não existe nenhum dolo, nenhum pecado,
era o próprio Jesus. E o que Jesus faz ao longo do seu ministério é tomar o lugar, a missão do povo de Israel. E ele faz isso de várias formas. Ele faz isso chegando no templo, travando o funcionamento do templo e falando assim, olha, isso aqui foi ordenado por Deus, mas agora não vai rolar mais. Porque isso aqui era para ser casa de oração para todas as nações. Mas vocês transformaram isso aqui num covil de ladrões e joga tudo no chão. O funcionamento era o funcionamento normal de todo dia, mas estava funcionando só para um tipo de pessoa. Jesus joga aquelas mesas no chão e fala, não, agora vai ser casa de oração para todas as nações. Agora, o lugar de contato entre o céu e a terra não vai ser mais esse templo. Vai ser esse templo aqui. E o apóstolo João deixa isso muito claro, né? Jesus está falando de si como um templo. E ele fala assim, ó, destruam esse templo, em 3 dias o reconstruirei. Jesus está dizendo claramente, olha, eu sou o novo templo. Eu sou o novo ponto de contato entre Deus e o mundo. Outra coisa que Jesus está fazendo, ele está tomando o lugar de Israel. Ele está tomando o lugar que aquela nação teve até então como povo de Deus. E está dizendo assim, olha, eu sou a videira verdadeira. Quem estiver em mim, está em Deus. Quem estiver em mim é povo de Deus. Mas se você não estiver, você está perdido. Está dando para entender? Jesus toma o lugar desse povo, desse templo, e agora ele está dizendo, olha, eu sou o irmão mais velho. E é por isso que eu estou andando na companhia desses pecadores. Eu sou o Israel de verdade, e em mim, até Israel precisa estar em mim para ser povo de Deus. Pô, mas Israel não é o povo de Deus? Sim, mas agora o povo de Deus está em Cristo. E fora de mim, não vai ter nem Israel, nem judeu, não vai ter ninguém. Em mim, não existe nada disso, só existe filhos de Deus, de volta em sua casa. É por isso que o segundo texto de hoje está falando a respeito de reconciliação. O filho mais velho é uma segunda forma de se perder. E às vezes até nós, gentios, que dentro dessa parábola, no sentido mais literal, somos o filho mais novo que voltou para casa, mas às vezes a gente é filho mais novo, voltou para casa e se torna filho mais velho. E começa a agir com moralismo, com nossos irmãos, com as pessoas em volta de nós, com quem entra na igreja, e a gente define quem pode entrar e quem não pode entrar no reino de Deus. A gente define as cores, a gente define as classes, a gente define as sexualidades e os gêneros e tudo mais, e fala, ó, aqui não dá, esse aqui não vai, esse aqui não aceita, ó, esse aqui não tem jeito. Ao invés de anunciar a boa nova que Cristo está anunciando aqui, olha, tem lugar de volta. Eu não estou perguntando se você vai parar com isso, se você vai parar com aquilo. Ensine as pessoas a se apaixonarem com Jesus. E o resto, meu irmão, não vai depender de você, vai depender delas. Luiz pregou isso aqui no primeiro dia da quaresma. Ó, ensina essas pessoas a voltar para Jesus. Fica preocupado com aquilo que elas estão fazendo agora, não. Só chama elas para poder se aproximar de Jesus. E é por isso que Jesus atraía pecadores em volta dele. Porque ele estava dizendo, olha, tem lugar de volta aqui para você. Pode vir. O papai está chamando você de volta. E esse povo andava na companhia de Jesus. Nós somos o povo que anda na companhia de Jesus. Amém? Nós somos o povo dessa aliança que está chamando outros para a reconciliação. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 5, 17, a partir do 17, né, que nós lemos hoje. Agora, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Filhos mais velhos, entendam isso. Não se percam do outro lado por meio da sua religião. Entra na festa. O pai fez uma festa para receber de volta os seus filhos perdidos. Entra para a festa porque você também está fora. O filho mais velho vira para ele e fala, eu não vou porque esse teu filho gastou a tua herança com prostitutas.
Engraçado, o pecado sexual era mais forte até naquela época. Prostitutas. Ele não fala dos jogos, ele não fala de outras coisas em que ele poderia ter gastado o seu dinheiro, mas ele traz o negócio sexual, porque isso é escandaloso desde sempre. Como era no passado e agora será para sempre. Né? Era assim. Olha com o que ele gastou teu dinheiro. Ele falou, pois é. E agora é necessário que a gente celebre, porque esse teu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Vamos celebrar, meu filho, entra para a festa. Sabe por quê? Porque mesmo sendo filho, do que adianta você estar aqui dentro da minha casa e não ser meu filho? Falar, mas você nunca matou um bezerro cevado aí para mim, para eu celebrar com meus amigos e tudo mais. E ele fala, filho, tudo que eu tenho é seu. Da onde você está tirando isso? Você não se vê como herdeiro de tudo, como dono de tudo que eu tenho? Esse tudo que eu tenho é teu, é exatamente no sentido de que a outra parte eu dei para o seu irmão, o resto é todo seu, essa herança é toda sua. E você percebeu que não adianta ter a herança? A herança não é nada quando você não tem o pai. O filho mais novo, ele volta para casa depois que ele cai em si e percebe, olha, a minha vida é uma miséria. Por mais que eu tivesse riquezas, não dá para eu ficar aqui. Eu preciso do pai de volta. E mesmo que eu seja empregado, eu quero ser do pai. O filho mais velho não. O filho mais velho, ele precisa ser filho. Ele precisa demonstrar que é filho. Ele precisa ter todas as riquezas em volta de si. E de certa forma, ele está também vivendo a sua vida de modo a dominar os valores, as riquezas do seu pai. Ele domina tudo. Ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle religioso dessas coisas. O que Jesus está dizendo é, está vendo esses perdidos que estão voltando? Vocês, fariseus, religiosos, moralistas, evangelicais, hiperpentecostais, protestantes, católicos, rad-tred, então, vocês também estão perdidos. Mas vocês estão muito perdidos. E é mais difícil vocês se encontrarem, porque vocês acham que estão lá dentro, mas vocês não participam da festa. E é interessante porque pessoas muito moralistas não costumam celebrar. Você já percebeu isso? É tão santo, é tão filho de Deus, que não celebra nada, com aquela cara amarrada o tempo todo. Enquanto o pai está chamando assim, vamos celebrar, meu filho. Entra para a festa. Eu estou te convidando, vamos de uma vez? E ele fica ali amarrado e não consegue celebrar. Muitos de nós temos sido filhos mais velhos. Ele está nos convidando hoje a cair em si. O que ele queria era que o fariseu que estava ouvindo aquela parábola caísse em si e entendesse, olha, se o final de tudo, se a conclusão da história do céu e da terra for uma festa, eu não estou participando dela também. Eu vou ficar aqui com as minhas riquezas, enquanto o pai, que é importante, está celebrando lá. E o filho mais novo, que gastou tudo, está lá com ele. Meu irmão, a riqueza não é nada. Os seus bens não é nada. A sua saúde não é nada. Perto de estar com o pai. Tudo o que você precisa é o pai. O que você precisa não é o batismo para estar dentro do povo de Deus, da igreja. O que você precisa é do pai. O que você precisa sentir falta não é daquela vida religiosa certinha, de conseguir jejuar 2 vezes por semana e fazer os seus devocionais todos certinho. O que você precisa é do pai. E se você tem esse coração religioso, Jesus está te convidando hoje a se arrepender juntamente com aquele fariseu, com aqueles fariseus. Arrependa-se. Seus momentos de oração, será que não viraram aí uma coisa dura? Um checklist para você ficar marcando, ó, já fiz, paguei o de hoje, agora eu vou lá para minhas atividades. Enquanto Jesus está convidando você para viver uma coisa chamada vida eterna, que é desfrutar de um relacionamento com Deus,
que é maravilhoso ali no seu momento de oração, no seu momento de abraço com Deus, mas que continua como um rio que entra para debaixo da terra e reaparece depois na próxima oração, sabe? Esse rio que está ali pulsando lá dentro enquanto você vai para as atividades do seu dia a dia. É para isso que ele está te convidando. Desfrute de mim, desfrute do Pai. A grande questão não é a sua herança, a sua riqueza, é o Pai. Não adianta estar dentro da casa e não ter o Pai. Assim como não adianta estar lá fora e não ter o Pai também. São duas formas de se perder. Mas a única forma de se encontrar é caindo em si e desejando o Pai. O convite dele nessa quaresma para você, como eu disse antes, é que você aprenda a jejuar e abandone os seus desejos, essas coisas que não são pecado, mas que muitas vezes ofuscam aquilo que é realmente importante para você. Cara, seria tão maravilhoso se a gente conseguisse ter um olhar espiritual e ver palpavelmente a presença do Espírito Santo em nossas vidas todos os dias. Se a gente conseguisse vislumbrar a beleza, a perfeição, a santidade dessa presença que deseja habitar com você todo dia. Meus amigos, o vislumbre do pecado ia perder seu valor. O pecado perde seu brilho, porque essas coisas brilham muito mais diante de nós. E é tão belo, é tão desejável, é tão maravilhosa a presença de Deus, que você não luta contra o pecado mais. Lutar contra o pecado é como o filho pródigo perdido entre os porcos, tentando lutar com os porcos para poder comer lavagem. Tá entendendo? Eu estou lutando aqui, eu preciso me alimentar para ficar vivo aqui e tal. E ele vai lutando com os porcos para poder comer lavagem, comida de porco. Você luta contra o pecado demais? Talvez está faltando você entender que não era para você lutar. Era para você fugir. Não só fugir do pecado. A questão é que você precisava fugir para os braços do Pai. Porque quando você entende o amor verdadeiro, o resto é nada. Ele está querendo que você faça isso. Sei que tem alguns que não gostam de jejuar, outros que não gostam de intensificar as orações no tempo da quaresma, não fazem abstinência, que seja. O jeito que você fizer, tanto faz. Eu quero saber se o brilho dos prazeres desse mundo estão ofuscando a sua visão da glória de Cristo. A palavra de Deus é o que brilha diante de você durante o dia e faz você desejar estar ali diante dessa palavra. Ou o que você deseja mesmo é o seu momento de entretenimento, quando você chega em casa, põe os pés para cima e acende a televisão, põe lá na Netflix. O que tem brilhado diante dos seus olhos? É aquele desejo intenso pelo pecado? Ou é o seu momento de oração, de estar ali diante do Pai, desejando, queimando por Ele de novo? Meus irmãos, é por isso que a gente convida vocês a limpar o coração, a jejuar, a pedir misericórdia para Deus. Convido você nesse momento, se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Vamos orar isso ao Senhor. Queria que você fizesse a sua oração hoje, pedindo a Ele misericórdia, falando: Deus, eu tenho pecado contra o céu e contra Ti. Eu não sou digno de chamar-me Teu filho, Tua filha. Eu preciso do Senhor, eu não quero ficar a minha vida toda lutando contra o pecado para ser uma pessoa certa e reafirmar o meu jeito de viver, a minha moral. O que eu quero hoje é me lançar nos Teus braços, é me lançar na Tua misericórdia, no Teu amor. Acolhe-me novamente, Senhor.
Acolhe-nos novamente, ó Senhor Jesus. Nos ensina a te amar de novo, a te desejar de verdade. Nos ensina, Pai, por tua misericórdia. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor.